Olá, pessoal. Para a semana 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações da puberdade, né? Que é a fase que vocês estão vivendo, vivenciando. Então, tudo isso que a gente vai estar falando aqui são coisas que vocês vivenciam, né? Por conta da idade de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que compreender qual que é a diferença entre puberdade e adolescência. Quando a gente fala de adolescência, a adolescência ela está relacionada a transformações, ela está relacionada a mudanças psíquicas sociais, certo? Como assim? Então a criança, ela tem um tipo de gosto, a criança ela tem um tipo de preferência, a criança ela tem um tipo de círculo de amizade social. A partir do momento que ela entra na adolescência, psicologicamente, ela vai mudando, vai deixando de gostar daquilo que ela gostava, de brincadeiras que ela gostava, tipo, de brincar de carrinho, de brincar de boneca, de desenhos que antes ela achava interessante, agora ela já acha muito infantil. A partir do momento que a criança deixa de gostar dessas coisas de criança, é porque ela está entrando na adolescência, né? Então, ali, geralmente por volta dos 11, 12 anos, ela começa a ter essas mudanças. Então, se ela tinha, por exemplo, a criança de 10 anos brincava ali com a outra criança de 8 anos, 7 anos, já não brinca mais. Já quer conversar, já quer brincar, já quer ter amizade com pessoas que tenha próxima à sua idade. Então, são mudanças psico, né, e sociais. Quando a gente fala em puberdade, a puberdade são as mudanças biológicas e físicas, certo? Então, por exemplo, pode ser que um menino ou uma menina de 13 anos ainda não entrou completamente na adolescência, no sentido psicológico, porque ainda gosta de brincar com as outras crianças, ainda gosta de coisas de criança, ainda tem atitude de crianças. Porém, essa criança, essa adolescente de, vamos assim dizer, essa pessoa de 12, 13 anos, ela já começou a ter as mudanças biológicas. Então, por exemplo, o corpo já está desenvolvendo. No caso dos meninos, tá começando a nascer pelos no rosto, pelos pubianos, o ombro vai tendo alargamento, a voz vai sofrendo modificações. No caso das meninas, desenvolvimento das glândulas mamárias, alargamento do quadril, pelos pubianos, né? Todas essas mudanças a gente chama de puberdade. Além dessas mudanças físicas, no sentido físico do corpo, né? Nós temos as mudanças também no sentido das meninas, a primeira menstruação, a menarca, nos meninos, a primeira ejaculação. Então, puberdade é diferente de adolescência. Um indivíduo, uma pessoa, ela pode ser adolescente e não estar na puberdade. Uma pessoa ela pode estar na puberdade e ainda ter ideias de criança, infantilizadas, ainda não ser adolescente. Mas para ficar mais exato, para ficar mais correto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define que criança é aquele indivíduo, é aquela pessoa até 12 anos incompletos, né? E adolescente é aquele indivíduo, aquela pessoa que tem 12 anos completos, já fez os 12 até 18 anos incompletos. Então, um indivíduo de 16 anos, por exemplo, ele já seria adolescente para o ECA. Um indivíduo de 14 anos, independente se é homem ou mulher, já é adolescente para o ECA. Um indivíduo de 12 anos completos, 13 anos completos, já é adolescente para o ECA, certo? Só que, igual eu falei, esse indivíduo de 12, 13 anos, talvez ele já até está tendo transformações no corpo, físicas e biológicas. Já entrou na puberdade, mas ainda biologicamente falando, no sentido de ciência, ele continua tendo ideias infantilizadas. Então é como se ele fosse uma criança ainda, ele não entrou na adolescência, vamos assim dizer, certo? Então vamos lá.
Então tem um texto falando sobre o ECA, que o ECA considera adolescente dos 12 aos 18. Aí depois a puberdade compreende o período em que o menino e a menina estão passando pelas mudanças físicas e biológicas, que são chamadas de características sexuais secundárias. Pessoal, o que são as características sexuais secundárias? Imagina naquele tempo antigo, onde não tinha ultrassom e a mulher que estava grávida não sabia o sexo da criança, o sexo biológico, antes do nascimento da criança. Então, como que é que saberia se era homem ou mulher? Analisando os órgãos genitais. Então, ao nascer a criança, ao nascer o bebê, o médico ia olhar, viu um órgão genital masculino e falou assim, olha, mãe, seu filho, né, é um menino. Se ele olhou, viu um órgão genital feminino, ele falaria, seu filho, sua filha, na verdade, é uma menina. Isso analisando o sexo biológico. O que são as características sexuais secundárias? São aquelas mudanças que vêm depois. Então, ter um pênis ou uma vagina são as características sexuais primárias. As características sexuais secundárias são aquelas que vêm depois, que é aquelas que eu falei que acontece quando entra na puberdade. No caso do menino, barba, mudança na voz, alargamento do peitoral, desenvolvimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento dos órgãos sexuais. No caso da menina, desenvolvimento das glândulas mamárias, alargamento do quadril, desenvolvimento dos órgãos sexuais, primeira menstruação nas meninas, primeira ejaculação nos meninos, muitas espinhas, dependendo das vezes, né? Muita acne, né? Então vamos lá. E isso geralmente entre 10, 12 anos já começa a entrar na puberdade. Isso é até interessante, porque às vezes o indivíduo, né, o menino ou menina com 10 anos já entrou na puberdade, mas ainda é criança, tanto psicologicamente falando, quanto para o estatuto da criança e do adolescente. Então é muito comum nas meninas, né? Que geralmente elas são mais precoces nesse sentido. Elas entram na puberdade primeiro. Então é muito comum meninas de 10 anos já terem tido a primeira menstruação, ou seja, já entrou na puberdade, mas não deixou de ser criança, ainda é criança, certo? O que vai fazer com que aconteçam essas mudanças no corpo? Essas mudanças físicas, psicológicas, essas mudanças biológicas, são os hormônios, né? Os hormônios são substâncias químicas que atuam no nosso corpo, causando um monte de mudanças no nosso corpo, um monte de transformações no nosso corpo, certo? Então, os hormônios femininos são progesterona e estrogênio. Muitas vezes vocês podem encontrar como estrógeno, não tem problema. Você pronunciar ou escrever estrogênio ou pronunciar estrógeno. São os hormônios responsáveis pelas modificações no corpo da mulher. Enquanto que o hormônio testosterona é o hormônio responsável pelas transformações ocorridas no corpo do menino. Os hormônios progesterona e estrógeno ou estrogênio são produzidos nas glândulas do ovário, né? No ovário feminino, enquanto que o testosterona, o hormônio masculino, é produzido na glândula do testículo, certo? Compreendido, então, o que são as transformações físicas e biológicas, o que é puberdade, o que é adolescência, nós entramos nos métodos anticoncepcionais. Beleza. Quando a gente fala de métodos anticoncepcionais, a gente está falando de educação sexual. A educação sexual não está aí para poder incentivar os adolescentes à prática sexual, não é isso? A educação sexual está aí para orientar quanto às consequências dessa prática sexual desprotegida ou na hora errada, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de método anticoncepcional, o que seria um método anticoncepcional? O que é a concepção? É a união do espermatozoide e óvulo, que vai originar um novo ser vivo. O método anticoncepcional é aquilo que vai impedir essa concepção, vai impedir essa união. Então, existem vários métodos anticoncepcionais. Então, existem métodos anticoncepcionais como pílulas, né, anticoncepcionais orais. Existe o preservativo, tanto masculino e feminino, que são os mais comuns. E existem outros, como o DIU, o diafragma, né, implante anticoncepcional, que coloca no braço, às vezes, um pedacinho assim de metal, adesivo que cola no corpo, o método da tabelinha, que vai analisar o dia e o período fértil da mulher, que teria que ter uma aula somente para isso, porque é muita coisa para ser falada. E aí depois, aqui está falando que o método anticoncepcional, ele vai evitar a gravidez.
certo? Porém, existe um tipo de método anticoncepcional que ele evita gravidez e evita doenças sexualmente transmissíveis, né? O único método que vai evitar gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis é o preservativo, seja feminino ou masculino. Uma coisa que é interessante falar para vocês é que hoje nós não usamos muito o termo DST, ele está em desuso, ele está meio que desatualizado. Hoje o correto seria usar o termo IST. Por quê? Quando a gente fala em DST, DST significa doenças sexualmente transmissíveis. IST significa infecção sexualmente transmissível. Então, talvez a pessoa ela está infectada, mas ela não está doente. E mesmo assim ela pode transmitir para outra pessoa o patógeno, o vírus ou a bactéria, por exemplo. Então a gente prefere usar o termo IST, infecção sexualmente transmissível. Então o único método que vai prevenir gravidez e vai prevenir IST são o preservativo masculino e feminino, tá bom? Aí depois a gente já vem para os exercícios. Vou tentar colocar tudo numa aula só. Em relação aos preservativos masculino e feminino, podemos afirmar que são métodos de barreira eficientes na produção de DST/AIDS por evitar o contato com as secreções produzidas pelos órgãos? Sim. O único que evita DST é o preservativo. Impede o deslocamento dos espermatozoides e óvulos no canal vaginal? Errado. Impede o deslocamento do espermatozoide, do óvulo não. Letra C. Destrói parte dos espermatozoides quando entra em contato com o lubrificante? Nem todos os preservativos. Existem preservativos que têm espermicidas que matam espermatozoides, mas nem todos possuem. Letra D. Só são eficientes na prevenção da gravidez. Errado, eles são eficientes também na prevenção de ISTs. Então, a alternativa correta da 1, letra A. Na 2. A gravidez não planejada pode ser experiência muito dolorosa e sofrida, né? E aí, no finalzinho, fala o seguinte: essa é uma alternativa que melhor explica as atitudes referente à responsabilidade de meninos e meninas quanto à gravidez não planejada, né? Letra A. Moças e rapazes só devem procurar orientação em um posto de saúde quando já tiverem transado, e somente os rapazes devem se preocupar com o uso da camisinha? Errado. Os dois devem preocupar e ambos, ao entrarem na puberdade, meninos e meninas, o correto seria procurar um médico. A menina, o ginecologista, e o menino, o urologista, que é o médico responsável pela saúde do homem. Letra B. Moças devem procurar um posto de saúde, enquanto rapazes devem se preocupar apenas com o uso da camisinha? Errado. Letra C. Moças devem se preocupar com o uso da camisinha e com a visita ao posto de saúde, mas rapazes não têm responsabilidade? Errado. O rapaz tem toda a responsabilidade também. Letra C. Moças e rapazes devem se preocupar com prevenção, tanto de DSTs quanto de gravidez, desde o início do relacionamento, procurando um posto de saúde e solicitando orientações de um profissional. Correto. Letra D. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra a gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções. Marca a alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante proteção contra IST, infecção sexualmente transmissível. Previne gravidez, IST ou DST, somente o preservativo, a camisinha. 4. As pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam 2 hormônios sintéticos que impedem a ovulação. Quais são os hormônios femininos? Progesterona e estrogênio. Então, é a alternativa D. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Bons estudos. Tchau, tchau.